trying to reach it, but this broken heart is all you want. Singing holy, hot like heaven, singing holy, God Almighty, on this earth goes on. Singing holy is your name. Singing holy is your on the sound forever, heart and heaven together, singing holy is your name. And if it lifts you higher, put in me your desire, a passion worthy of your name. On the sound forever, heart and heaven together, singing holy is your name. And if it lifts you higher, put in me your desire, passion worthy of your name. And I throw my weakness into your greatness. This broken heart is all you want. Singing holy, hot like heaven, singing holy, God Almighty, on this earth goes on. Singing holy is your name. Singing holy, hot like heaven, singing holy, God Almighty, on this earth goes on. Singing holy is your name. Singing holy is your Graça e paz, nós estamos aqui nesta noite, mais uma vez, para prestar um culto ao nosso Deus, porque somente Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor.
Nós estamos aqui através dessa live, porque os tempos são difíceis, mas nós somos a igreja. Então, aqui em casa, nós aqui e você na sua casa aí com seus familiares, vamos estar louvando ao nosso Deus, com nossas vozes, com o nosso pensamento, tudo que for feito, seja para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O momento que passamos realmente é difícil, mas a palavra de Deus tem um versículo aqui muito confortante para nossos corações. Se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E é com este espírito de ânimo que nós vamos elevar nossas vozes até o trono suave do nosso Deus e que Ele possa achar em nós verdadeiros adoradores. Vamos fazer um poporri dos nossos hinos clássicos, do nosso cantor cristão, e você solta sua voz, canta com a gente. Amém? Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênção dos céus. Chuvas de bênção dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Da vida as águas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas são recebidas da divina mão, uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. As bênçãos quantas são recebidas da divina mão, uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos o seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém, meus irmãos. Amém? Essa próxima canção fala do dia lindo que nós vamos ter quando nós encontrarmos com Jesus, porque Ele vai voltar. Não sei se eu vou ser arrebatada, se eu vou ser ressuscitada, mas uma certeza eu tenho, que eu vou encontrar com Ele e vou morar eternamente. Que você também possa ter essa certeza. Amém. Jesus virá. Cante com a gente. Num dia lindo, almejo eu encontrar
que nós temos descanso no Senhor. Mesmo essa tribulação, essa pandemia, em meio a tudo isso, nós temos o descanso que vem do Senhor. Calmo, sereno e tranquilo. Cante conosco. Amém, irmãos? Que o nosso louvor possa ter chegado até o trono de Deus como aroma suave. E agora nós vamos ter a nossa mensagem e logo após a mensagem nós vamos terminar com mais um hino clássico do nosso cantor cristão. Amém. Amém. Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Então, que bom poder participar mais uma vez com os irmãos. A saudade é muito grande, o coração está bem apertadinho e de saudade de cada um de vocês. E sabemos que na vida há tempo para tudo, né? E nesse tempo de distanciamento social, distanciamento geográfico, a gente percebe o tanto que as pessoas, a família, todos fazem parte da nossa história e a gente sente falta de cada um. Mas estamos seguindo aqui firmes e fortes e com vontade de cada vez mais servir a Cristo, servindo pessoas para a glória dele. E espero que cada um de vocês estejam bem, cheio da graça do Senhor, e logo em breve estaremos todos reunidos, e ainda aqui nessa vida, celebrando com muitas festas, esse momento de
de término disso tudo e as coisas elas vão se resolver para a glória do Senhor. Eu queria compartilhar com vocês aqui um texto da Palavra de Deus que se encontra lá em Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo de número 3. Eu vou separar aqui o texto para que a gente possa meditar nessa palavra. Hebreus 11, versículo de número 1 ao versículo de número 3. O texto diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Pai querido, Pai bondoso, em nome de Jesus, eu quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de compartilhar e expor a tua palavra aos meus irmãos, amigos e todos aqueles que nos ouvem e nos assistem. Nós te agradecemos no fundo do nosso coração e agradecidos, Senhor, de que o Senhor há de realmente encher a nossa vida da tua graça, do teu amor e da esperança do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Então, meus irmãos, esse texto aqui, que está proposto, é um texto que realmente deixa bem claro o que é fé. Mas gostaria de compartilhar um pouco aqui a respeito dessa carta e por que um pouco do contexto, né? E aqui, para a gente ter um pouquinho de abrir um pouquinho a nossa mente e o nosso entendimento, os cristãos judeus aqui, eles tinham se convertido há muito tempo. E a fé que eles tinham se inspirado, a fé que eles tinham, ela tinha sido inspirada nos homens que eles conheceram, que conheceram o Senhor pessoalmente. E nos primeiros tempos aqui, eles tinham pacientemente suportado dor e rejeição. Tinham sido expostos à violência da multidão, tinham sofrido a perda de seus bens. Eles tinham também ouvido as zombarias de inimigos, de inimigos maldosos, na realidade. Eles também ouviam e haviam demonstrado solidariedade para com alguns que, de certa forma, do seu meio foram aprisionados. E agora, aqui nesse tempo, aqui nesse momento da carta, o entusiasmo dele, aquele primeiro entusiasmo, e a gente costuma dizer que o primeiro amor, ele começou a fraquejar. Os seus líderes, aqueles que eles estimavam, que eles tinham muito amor, haviam morrido e possivelmente muitos deles morreram como mártires. Então a vida espiritual de cada um estava estagnada. Eles até criam em Cristo como o Filho de Deus e não tinham dúvidas quanto à autoridade das Escrituras. Eles criam nisso. Ainda assim, eles estavam dentro das igrejas, eles eram santos irmãos. No entanto, que o escritor aos Hebreus, ele fala sobre isso no capítulo 3, versículo 1. Então, eram participantes da vocação celestial. Eles tinham o nome deles escrito no livro da vida. Eles ainda mostravam aqui o amor de servir aos santos, de servir as pessoas, suas ações e cooperação, as cooperações que eles tinham eram ardentemente desejadas aqui pelo autor da epístola. E esse mesmo autor cria na salvação final deles. Mas a questão aqui, meus irmãos, é que eles eram imaturos, não estavam progredindo na fé, no conhecimento do Senhor. Estavam negligenciando as reuniões coletivas, as celebrações de culto. Estavam sentindo o golpe do isolamento social, e não é diferente da gente. Só que lá o isolamento social
o que estavam correndo risco era a própria vida. Estavam ameaçados pela sedução dos falsos ensinos, estavam perdendo o ânimo, estavam cansados de lutar contra o pecado. Então, pareciam que corriam um perigo da apostasia, e estavam correndo esse perigo de perder a fé no próprio Deus, de afastar-se de maneira irremediável do próprio Senhor Jesus. E aqui o objetivo aqui desse escritor aos Hebreus é evitar que seus leitores abandonem a fé em Cristo. Então, para isso, ele escreve aqui e descreve a glória incomparável da pessoa de Cristo e a superioridade plena, a eficácia, o caráter definitivo da obra redentora de Jesus Cristo. E aqui, pela qual esse amplo e livre acesso à presença do Pai, à presença de Deus, aqui é assegurada a todo aquele que crê. E a gente pode ver isso no capítulo 10 dessa mesma carta, do versículo 32 ao 39. A gente vê aqui esse texto que a gente acabou de ler, do versículo 1 ao versículo 3. E também no capítulo 12 da mesma carta, do versículo 1 ao 3. Então, o autor quer aqui estimular os seus primeiros leitores, e também a nós outros, a ter fé, a viver uma vida de fé. Então, para o autor aos Hebreus, a fé é uma esperança absolutamente, meus irmãos, absolutamente segura de que tanto eu quanto você devemos crer, e é verdade. E o que se espera tem que se sobreviver, tem que sobrevir de quê? Do próprio Senhor. Não é uma esperança que olha para frente com apenas um desejo esperançoso ou ansioso. A esperança é que enfrenta o futuro com uma plena e absoluta certeza. Não é uma esperança que se refugia possivelmente, mas sim e que é alicerçada em convicção, numa convicção. Então, nos antigos dias da perseguição, queria compartilhar essa ilustração aqui. Eles levaram um simples e humilde cristão para o juiz, o qual lhes disse que nada do que fizessem poderiam convencê-lo, porque cria que se era fiel a Deus e que Deus era fiel a ele. Esse simples e humilde cristão falou. Mas o juiz lhe perguntou o seguinte: pensa verdadeiramente que alguém, tal como você, participará de Deus e de sua glória? E aquele jovem respondeu: não apenas penso, mas... E essa história e essa ilustração nos mostra que a esperança cristã é mais que uma esperança, é uma esperança que se transformou em certeza. E é justamente aqui que nós nos perdemos. Nós precisamos ter a convicção dessa esperança, não é algo lá na frente. E o texto fala, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que, se não vêm pela fé, ou melhor, pois pela fé os antigos obtiveram que bom testemunho. No entanto, a gente lê e ouve aqui a narrativa aqui dos Hebreus, nesse capítulo, ele vai falar sobre os heróis da fé. Aqui está a galeria dos heróis da fé. E de homens do passado que falaram e viveram a fé. Eles tinham essa convicção. E muitos deles não viram, não alcançaram a promessa, mas tinham plena convicção de que essa promessa já tinha o alcançado. Então, é uma esperança que se transformou em certeza. Então, essa esperança cristã é tal que rege toda a conduta do homem e domina a sua ação. O cristão vive e morre nesta esperança, é isso que nós precisamos crer. E a posse desta esperança é o que
traz para aqui o que o autor aos Hebreus quer dizer, que a posse dessa esperança é o que faz agir, o que nos faz agir como a gente age, com convicção, com certeza. E continuando aqui um pouquinho mais para a gente entender, é que o conceito-chave aqui nesta carta é que os cristãos devem permanecer o quê? Firmes na fé. Então, por outro lado, percebemos que existe o perigo de desenvolver um coração incrédulo, que está lá no versículo 12 do capítulo 3. Vamos ler aqui. Ele diz o seguinte: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Ou, perdão, gente, estou lá em... Eu passei demais aqui. Um instantinho. No capítulo 12, no capítulo 3, do versículo 12. Versículo 12. Achei. Então. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, é aqui que ele está falando. Que o perigo de desenvolver um coração incrédulo. E não é difícil de nós, nos dias em que nós estamos vivendo, de entristecermos com todas essas coisas que estão acontecendo em nossa volta. Isso tudo que está acontecendo, essa paralisação mundial e o distanciamento das pessoas, economia, política, tudo bagunçado. Isso não, essas questões externas, elas não podem desviar o nosso foco principal. Nós que somos do Senhor. Nós, não porque somos, gente, pelo amor de Deus, não que somos melhores, mas que eu falo nós do Senhor, aqueles que creem. E que um dia entregaram a própria vida ao senhorio de Cristo, na certeza de que Ele preencherá todas as lacunas e os vazios da nossa vida. Que esse sentimento, essas questões que a gente vive, não pode alcançar nós, esse é um coração incrédulo. Desanimar por conta das circunstâncias. Muitas igrejas, muitas pessoas estão entristecidos, desanimados. E a gente sabe que o próprio Senhor disse que o que o Paulo fala, inspirado pelo Senhor, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, sem medida. E não podemos distanciar o nosso coração, a nossa mente, daquilo que é mais importante para nossas vidas, que é Cristo Jesus, e a esperança nele, por ele, para ele. Então, este foi um problema enfrentado aqui pelos israelitas no deserto também, e que os conduziu à destruição. E aqui, no versículo 16, ele vai falar, no capítulo 3, ora, quais os que têm ouvido se rebelaram? Não foram, de fato, todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E ele dá um exemplo, o autor aos Hebreus, ele está dando um exemplo do que aconteceu no passado. E que eles estavam vivendo naquele momento ali, em que essa carta, esse momento em que essa carta relata. E não é diferente de nós hoje. Nós não podemos apostatar da fé, nós não podemos abrir mão de Cristo por conta das adversidades e das tribulações. Então, no entanto, aqui no capítulo 10, nós vimos que o Senhor apresenta uma exortação de que nós devemos nos aproximar dele com um coração sincero e com plena convicção de fé. Veja, no versículo 22 do capítulo 10, da mesma carta, nós estamos expondo, a carta aqui, pelo menos ensaiando aqui uma exposição, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo um coração purificado de má consciência e lavado
o corpo com água pura. Então, ele deixa claro aqui, bem como uma demonstração de que devemos ter, aqui o autor, ter uma fé que persevera até o fim. Então, o que é esta fé que nos conduz à salvação de nossas almas? O que é esta fé que nos conduz a isso? Como esta fé se manifesta na vida daqueles que possuem e que possuem essa fé? Hein? Como que esta fé manifesta na vida da gente? Então, no capítulo 11, o autor aqui, ele responde estas questões com uma definição de fé que nós acabamos de ler, que é a fé, a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É convicção. Com uma menção do tipo de fé que devemos ter para agradar a Deus. Então, como uma menção, veja só no versículo de número 6, desse mesmo capítulo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador do que os buscam. Então, assim, gente, é ter certeza e convicção, mas crer no Deus da fé. Não fé na fé, mas no Deus da fé. E com o exemplo aqui, ele também vai falar sobre o exemplo dos fiéis do Antigo Testamento, que demonstraram essa fé. E aí, eu quero muito que os irmãos e os amigos leiam tanto o capítulo 10 quanto o capítulo 11 da carta aos Hebreus. Vocês vão ver do versículo 3 ao versículo 40 do capítulo 11, que ele vai discorrer aqui toda aqui a história e a fé daqueles homens e mulheres do passado que passaram por dificuldades, algumas semelhantes a de muita gente nos dias de hoje, outras piores e muito piores, mas morreram crendo em Deus, crendo em Jesus Cristo, porque muitos deles sabiam de Cristo. Então, a fé, que eu quero concluir aqui, que a fé que proporciona a salvação de nossas almas, inclui, meus irmãos, uma forte convicção a respeito de quem Deus é e uma forte confiança de que Ele cumprirá a sua promessa. Este mesmo tipo de fé nós podemos encontrar também, e vocês vão ver isso na lista dos heróis da fé, esse mesmo tipo de fé nós podemos encontrar em Abel e na maneira como ele adorou a Deus. Este mesmo tipo de fé nós podemos também encontrar em Enoque, na maneira como ele andou com Deus. E é o que nós devemos andar com Deus. E este mesmo tipo de fé nós podemos encontrar em Noé e na maneira como ele trabalhou com Deus e trabalhou para Deus. E este mesmo tipo de fé e nós encontramos em Paulo, em Pedro, em homens do Novo Testamento, e homens como Billy Graham, em homens como o irmão Manuel, que tiveram fé. Paulo, ele vai dizer o seguinte, que para mim o viver é Cristo e o morrer era lucro. Então, meus irmãos, que assim como ele escreve em Romanos, Paulo, dizendo que as nossas tribulações ela vai produzir esperança, experiência, perseverança e por aí vai. Então, a pergunta é, você possui esse tipo de fé hoje? Eu e você possuímos esse tipo de fé hoje? Nós estamos deixando ser levado pelas circunstâncias adversas, essas circunstâncias externas da vida que nós estamos vivendo hoje e abalando a nossa fé, a nossa comunhão com a igreja local, nossa comunhão uns com os outros e principalmente a nossa comunhão com Deus.
Então, se você ainda não possui esta fé, deixe que esta palavra, a palavra de Deus, crie esta fé em seu coração. Ela pode produzir em você fé na existência do próprio Deus. Porque essa fé provém dele, por isso que eu e você precisamos nos aproximar dele. E para aproximar, eu e você nos aproximarmos de Deus, eu preciso crer no Filho dele, Jesus Cristo. Porque ele é o único caminho, a verdade e a vida, e é através dele que nós temos acesso ao Pai, a Deus. Então ela pode produzir em você essa palavra, pode produzir em você a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou por você e por mim também. Se você já possui essa fé, então deixe que ela transforme a maneira que você adora a Deus, da maneira que você anda e trabalha com Deus, para Deus e em Deus. Então, tendo esse tipo de fé salvadora, você pode ter certeza de que Deus se agradará de sua vida e recompensará a sua fé e dará bom testemunho a seu respeito. Então, meus irmãos, precisamos entender e compreender que a esperança, precisamos ter uma esperança e fé cristã. E exercer e executar. Como que vamos exercer uma fé se não for pelas dificuldades que vão surgir nas nossas vidas? Há quem diga que mar calmo não ensina marinheiro, não constrói, não desenvolve bons marinheiros. E a gente sabe que o próprio Senhor Jesus falou que teríamos grandes dificuldades, mas teríamos grandes vitórias. Não vamos nos envolver com as coisas deste mundo. Eu queria deixar um último texto para encerrar aqui, que se encontra em Tito. E eu queria que vocês refletissem também acerca disso. Tito 3:9. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre lei, porque não têm utilidade e são fúteis, são inúteis. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo no nosso país, não só no Brasil, é o mundo todo. O mundo está polarizado. O mundo está inflamado. Nós, como cristãos, nós somos a esperança para as pessoas que estão sem esperança. Quando eu costumo dizer que, e é o que a palavra diz, cristãos são pequenos cristos. Precisamos entregar e levar para as pessoas esperança, conforto, e não polarização, e não contendas. Porque assim, gente, nós acabamos de falar sobre convicção de fé, convicção de vida cristã. E, infelizmente, vivemos um mundo sem convicções. Agora, opiniões, todo mundo tem, e muitas opiniões. E opinião, tem pessoas que mudam de opinião como muda de camisa. Então, não entremos em discussões de opiniões. Eu estou falando isso em nome de Jesus Cristo. Eu tenho minhas opiniões, vocês têm suas opiniões, mas em nome de Jesus Cristo, vamos focar a nossa vida, porque nós vamos viver nesse mundo, nós precisamos levar esperança, conforto e atender as pessoas em suas necessidades. Nós desfrutamos deste mundo, mas nós não somos deste mundo. E, para tanto, nós precisamos compreender isso e viver para o louvor da glória de Deus. Então, não entre em discussões, seja elas quais forem. Vamos levar esperança e amor do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Um beijo no coração de cada um de vocês. Amo vocês. Amo
cada membro, cada congregado da CIBA, da Segunda Igreja Batista. Um beijo no coração para você, que também não é da CIBA, mas se um dia quiser nos visitar e quiser acompanhar as nossas atividades através das redes sociais, nós estamos aqui para servir cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe meus irmãos e que em breve estaremos juntos para glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Forte abraço. Amém. Voltamos aqui mais uma vez com mais um cântico, o hino clássico do nosso cantor cristão, Oração para a Noite. E que você possa estar firme aí na sua casa como igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então cante conosco essa oração. Meus irmãos tenham uma semana abençoada.
Que a paz do nosso Senhor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês e que seja uma semana de bênção, uma semana produtiva para nós. Que possamos propagar a palavra do Senhor, propagar as bênçãos que o Senhor tem feito em nosso meio. Uma boa noite a todos vocês. Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com cada um de vocês? Espero que sim. Estou aqui para trazer uma boa notícia para cada um. Sabemos do momento que estamos vivendo com esse distanciamento, tem muito tempo que nós não cultuamos juntos. Então, muitas igrejas já recomeçaram seus trabalhos, lógico, com 30% da sua capacidade, mas nós da Segunda Igreja Batista, a CIBA, nós tomamos a decisão de reabrir os nossos trabalhos coletivos, presenciais. Então, no dia 14 de junho, agora, domingo que vem, nós reabriremos os nossos trabalhos. Então, às 19h30, ali na CIBA, você é convidado especial e você que é membro, vamos nos aquecer juntos, estaremos juntos ali para a glória do Senhor. E é bom ressaltar, e é claro que nós devemos ter os cuidados. E a CIBA terá todo o cuidado, você leve sua máscara, nós teremos o distanciamento das cadeiras, a igreja vai fazer toda a higienização das cadeiras, dos microfones, enfim. E teremos ali também o termômetro, o termômetro. E, enfim, os cuidados serão necessários, mas também não vamos deixar de glorificar juntos, vamos nos alegrar e nos aquecer juntos, tá bom? Então, domingo que vem, dia 14 de junho, às 19h30, na Avenida Dona Elvira, 1225, Vila Santa Maria de Nazaré, tá bom? Um grande abraço, em breve estaremos juntos. Um grande abraço, beijo no coração para cada um de vocês.